Boas-vindas, aqui acompanha a nossa análise profunda de hoje. Olha, hoje nós temos em mãos um material simplesmente fascinante. Ah, sem dúvida. É um texto bem denso. Muito denso. É o capítulo 18 do livro O Melhor de Smith Wigglesworth. Especificamente, um texto de comentários bem robusto sobre essa obra. Uhum. E a nossa missão aqui, a ideia é pegar aquela imagem mental que quase todo mundo tem da fé e dar uma boa sacudida. Aquela imagem meio romantizada, né? Exatamente. Sabe aquele cobertor de segurança macio, felpudo, bem confortável para onde a gente corre quando a vida perde o sentido? Sim, o famoso refúgio passivo. Isso. Nós vamos mostrar como esse texto vira isso de cabeça para baixo. Tipo, totalmente. Vamos desconstruir de vez essa ideia da fé como um sentimento passivo. O autor não deixa espaço para isso. Certo, vamos desvendar isso. O texto promete tirar a fé do campo das ideias bonitas de domingo de manhã e, sei lá, jogá-la na confusão do dia a dia. É um motor de alta combustão, um princípio dinâmico que transforma a realidade bruta. E eu já diria que esse não é um texto para quem quer apenas se sentir um pouco melhor depois de um dia ruim. Definitivamente não. É essencial definirmos o tom dessa leitura para quem está escutando agora. A abordagem de Wigglesworth não é uma sugestão de estilo de vida. É uma exortação pesada. Chega a ser um tapa na cara às vezes. Sim, em muitos momentos chega a ser um confronto direto mesmo. A leitura nos empurra para uma jornada que questiona implacavelmente os limites do que a gente considera ser a nossa natureza humana. E também o que é de fato a soberania da ação divina, certo? Exato. Não é um convite para manter as coisas como estão com um verniz de espiritualidade, sabe? É um chamado para uma revisão completa de posturas. E, cara, isso nos coloca diante de um problema logo de cara. Qual? Porque para a gente entender o que é essa fé de alta combustão, o texto faz questão de gastar um bom tempo definindo o que ela definitivamente não é. Ah, sim, a questão da condicionalidade. Perfeito. O autor rejeita com todas as letras qualquer tipo de fé que seja condicional. Sabe aquela fé instável? A fé que só funciona na bonança. Isso. Aquela que é fortíssima quando a conta bancária está no azul, quando o relacionamento está ótimo, ou quando os exames médicos dão boas notícias, mas que, nossa, evapora no primeiro sinal de crise. É a fé baseada na conveniência, né? Wigglesworth diz que isso simplesmente não é fé. A verdadeira, segundo ele, exige uma confiança total, independentemente do cenário visível. E o que ele está atacando aí é a nossa necessidade crônica de controle. Nossa, tocou na ferida agora. Pois é. Nós fomos condicionados a acreditar apenas naquilo que a gente pode prever ou, calcular. O texto propõe que a fé genuína deságua em uma obediência imediata, mesmo quando o cálculo humano diz o contrário. E ele usa aquele exemplo bíblico, né? Sim, um exemplo maravilhoso para ilustrar isso, que está em Atos 9, versículo 6, na Nova Versão Transformadora. A instrução divina lá é apenas a seguinte, olha só. Agora levante-se, entre na cidade e lá lhe dirão o que você deve fazer. Pensemos na loucura que é essa instrução. É incrivelmente vaga. Muito vaga. Tipo, vá pra cidade e lá eu te conto o resto. É pedir pra agir sem mapa nenhum. O que é fascinante aqui é justamente essa ausência intencional de um panorama completo. Como assim? Não tem garantias assinadas em cartório, nem explicações exaustivas sobre o passo número 2 ou 3. É só o passo 1. Exato. É a diferença brutal entre uma confiança calculada, onde nós avaliamos os prós e contras e decidimos se vale o nosso tempo, e uma rendição absoluta. Caramba, gente, isso é multa. Sim, a instrução, lá lhe dirão o que deve fazer, ilustra uma obediência que precede o entendimento da situação. O indivíduo age não porque o plano faz sentido, mas porque confia totalmente em quem deu a ordem. Cara, isso me faz pensar muito na experiência de dirigir numa estrada desconhecida à noite. Boa analogia. Imagina que você está com uma neblina incrivelmente densa na frente do carro, usando apenas um aplicativo de GPS. O aplicativo não projeta o mapa inteiro da viagem no para-brisa, iluminando todos os perigos e buracos até o destino final, sabe? Ele não mostra o panorama completo. Não. Ele apenas diz, vire à direita a 100 metros. E a pessoa que está com as mãos no volante, suando frio na neblina, precisa simplesmente fazer a curva. E rezar para não ter um barranco ali. Pois é. Você não consegue enxergar o que tem depois da curva. É uma ação cega em relação ao cenário físico. Mas totalmente ancorada na voz de comando do GPS. Isso. Totalmente ancorada na voz. Essa analogia capta o cerne da questão perfeitamente. A neblina representa as circunstâncias visíveis da vida, sabe? As crises,
As dívidas. Exato, as crises financeiras, os diagnósticos médicos difíceis, os conflitos familiares. Tudo isso é confuso, é assustador e limita a nossa visão imediata. E o GPS seria a voz divina. Perfeito. O GPS seria essa direção divina que o texto descreve. E o argumento central de Wigglesworth é que focar na neblina, tipo tentar enxergar através dela com os próprios olhos, é exatamente o que torna a fé instável. O pânico se instala na hora. Porque você não vê nada. Exatamente. A fé genuína, por outro lado, foca exclusivamente na voz que diz para virar à direita. E é essa decisão de virar o volante sem garantias visíveis que tira a crença do campo teórico e a transforma num motor de ação na realidade. Mas peraí. Diga. Se a instrução é virar o volante na neblina sem ver o caminho, isso soa como uma irresponsabilidade total. Para nossa lógica humana, sim. O texto está realmente pedindo para as pessoas desligarem o cérebro e agirem de forma irracional? Porque assim, é isso que parece. A nossa análise tem que enfrentar esse atrito natural. Eu entendo onde você quer chegar. Qual é a relação entre essa obediência quase cega e o nosso intelecto? Porque a cultura popular muitas vezes trata a fé como a inimiga mortal da lógica. Como se, para acreditar de verdade, a pessoa precisasse, sei lá, deixar a racionalidade na porta antes de entrar. Olha, eu diria que o texto propõe algo muito mais radical do que simplesmente desligar o cérebro. Mais radical? Com certeza. O Wigglesworth argumenta de forma bem incisiva que a fé não é, de maneira alguma, irracional. O que ele propõe é que a fé alinhe a mente da pessoa com a mente de Cristo. Ele cita 1 Coríntios 2,16 para fundamentar isso. A ideia não é a anulação do seu pensamento crítico, mas sim a elevação desse pensamento a um novo patamar de dados. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Então, não é um desligar da máquina. Não, de jeito nenhum. Mas sim algo mais parecido com um upgrade de software. Um sistema operacional novo que muda completamente a forma como o processador lida com a realidade. Nossa, perfeito. É bem isso. A lógica humana comum processa a realidade com base apenas em dados materiais. Tipo, eu tenho X na conta, logo posso fazer Y. Ou, o médico disse Z, então o resultado será W. Isso. É uma lógica baseada puramente na escassez e naquilo que é visível. Quando ocorre esse upgrade para a mente de Cristo que o texto menciona, o cérebro não para de pensar. Ele só ganha dados novos. Exato. Ele passa a incluir na sua equação a realidade espiritual e as promessas divinas como fatos concretos, fatos irrefutáveis. Ah, entendi. De repente, a obediência na neblina deixa de ser uma atitude irracional. Torna-se a ação mais lógica e segura possível. Porque você está usando uma base de dados que a visão humana normal não consegue captar. E é uma racionalidade superior e não uma irracionalidade. E o autor não deixa isso apenas na teoria teológica, certo? Não, ele vai para a prática. Ele une esse pensamento transformado a um resultado muito prático. Ele diz que esse upgrade gera inevitavelmente um testemunho de vida inquestionável. Sim, ele é muito enfático nisso. E o exemplo que ele usa para ilustrar isso é de cair o queixo, na verdade. Ele cita Hebreus 11, versículo 5. Ele fala sobre a figura de Enoque. A passagem diz que Enoque foi levado por Deus sem sequer ver a morte. É uma das histórias mais misteriosas da Bíblia. Sim, e a justificativa é que, antes disso, ele já era conhecido como alguém que agradava a Deus. E é crucial entendermos o mecanismo do porquê Enoque é citado aqui nesse momento. Não é só a título de curiosidade histórica, né? Longe disso. Não é apenas para contar uma história antiga. O texto usa Enoque para provar que a fé interna, esse tal novo sistema operacional, tem que gerar um output, um resultado visível na nossa rotina. Um fruto, né? Exato. Agradar a Deus no contexto de Enoque não era ter pensamentos positivos sentado no sofá de casa. Meditando passivamente. Não era isso. Era uma forma de viver, de tomar decisões, de se relacionar com o mundo. E era tão incrivelmente alinhada com essa racionalidade superior que ele literalmente transcendeu a morte. O argumento de Wigglesworth é direto. Se a fé não muda a sua vida. Se a sua fé interna não altera o seu comportamento diário, as suas escolhas éticas, a forma como você trata as pessoas ou a sua reputação pública, então lamento. O upgrade falhou. O upgrade simplesmente não foi instalado.
O agir correto passa a ser a consequência mais lógica de se pensar corretamente. Mas é exatamente aí que a teoria esbarra num muro de concreto gigantesco. Eu imagino onde você vai chegar agora. Cara, se a verdadeira fé exige um padrão de vida tão impecável assim, ao ponto da pessoa ser atestada como alguém que agrada a Deus em cada atitude, nós temos um problema prático seríssimo. O fator humano. Exato. Porque, convenhamos, a gente é cheio de falhas. O ser humano comum consegue manter esse padrão de obediência e retidão por conta própria. O texto, surpreendentemente, não foge dessa dor. Ele encara de frente. Ele vai direto na ferida da nossa limitação humana. E ele usa uma imagem muito dura lá de Jeremias 13, 23. Eu lembro dessa passagem. O profeta questiona algo assim, olha, pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo remover as suas manchas? E a conclusão do versículo é assustadora, dizendo que nós estamos tão acostumados a fazer o mal, que é impossível, por nós mesmos, fazermos o bem. Nossa, o texto traz um diagnóstico brutal, porém muito realista, né? Muito. Jeremias usa essas metáforas biológicas imutáveis, como a cor da pele ou as manchas do leopardo, justamente para nos explicar a mecânica da nossa própria falha. Não é só um defeitinho. Não, ele está dizendo que a nossa inclinação para o erro, para o egoísmo, para o pânico lá na neblina, não é apenas um mau hábito. Não é algo que você resolve lendo 3 livros de autoajuda, sabe? Ou fazendo um retiro de fim de semana de meditação. Exato. Ou aplicando um pouco mais de força de vontade na dieta. É algo inerente ao sistema antigo. A natureza humana, operando sozinha, não tem o ferramental necessário para gerar a vida de Enoque. Para traduzirmos isso para o nosso dia a dia de quem está escutando a gente. Uhum. É como aquela pessoa que tenta se livrar de um vício profundo, sabe? Ou de um traço de caráter muito destrutivo, tipo a raiva crônica ou a mentira compulsiva, usando apenas a força do próprio punho. É uma luta em glória. Ela acorda na segunda-feira, cerra os dentes e diz para si mesma, hoje eu vou ser uma pessoa perfeita. E o que acontece na terça? Na terça-feira à tarde, o castelo de cartas desmorona porque a força de vontade acaba. É o leopardo tentando esfregar as próprias manchas como escova de aço. Ai, que imagem forte! Pois é, esfregando até sangrar, mas a mancha continua lá, porque faz parte da pele dele, da natureza dele. Exatamente. O esforço humano tem um limite muito rápido de exaustão. E é por isso que o texto nos leva a um ponto de tensão crítico. Sim, e que gera um paradoxo tremendo. Porque olha a confusão. Vamos lá. De um lado, o autor diz que a fé exige ação imediata, obediência de virar o volante na neblina e uma vida impecável. Correto. Do outro lado, ele diz que nós somos o leopardo que não pode mudar as próprias manchas de jeito nenhum. Então, como a gente sai dessa armadilha? É o grande dilema. Se eu não consigo mudar pela minha própria força, como o texto pode exigir que eu haja perfeitamente? Onde termina a responsabilidade de quem nos escuta e onde começa a intervenção divina? Isso levanta a questão mais importante da nossa análise hoje. Como saímos desse beco sem saída? Pois é, Wigglesworth não nos deixa na frustração, ele introduz o mecanismo que faz a ponte entre a nossa incapacidade e a exigência divina. Ele fala sobre a ação do Espírito Santo como agente capacitador. O elemento externo. Isso, e ele se apoia em Filipenses 2,13, que é uma chave mestra aqui nessa discussão. O texto de Filipenses diz que é Deus quem age em nós, gerando tanto o querer quanto o realizar daquilo que lhe agrada. O querer e o realizar. Exato. Ou seja, a solução para o paradoxo é entender que a verdadeira fé não é um produto da sua força moral. É uma parceria onde o motor principal não é você. Mas, assim, como isso funciona na prática? Digamos, sei lá, numa terça-feira à tarde, no meio do expediente no escritório. Certo. Porque deixar o Espírito Santo agir ainda soa um pouco abstrato para muita gente. Sem dúvida, soa etéreo demais. Se eu recebo um e-mail absurdo do meu chefe que me tira do sério, e a minha inclinação natural, a minha mancha de leopardo, é responder com agressividade, como eu faço essa transição de não usar a minha própria força e deixar Deus agir ali na hora? A resposta está na diferença entre esforço moral e rendição ativa. Tá, me explica isso. Na terça-feira à tarde, diante desse e-mail, o esforço moral seria você prender a respiração, sabe? Suprimir a raiva temporariamente com suas próprias forças e tentar digitar algo educado enquanto ferve por dentro.
e correndo o risco de explodir depois. Exato. Já a rendição ativa, que o texto propõe, é você pausar e reconhecer a sua falência imediata. Tipo, eu não consigo responder a isso com a mente de Cristo por conta própria. Assumir a fraqueza. Isso. E naquele milissegundo, você cede o controle. A sua responsabilidade humana não é fabricar a paciência do nada. Ufa, que alívio. A sua responsabilidade é cultivar diariamente uma intimidade e uma obediência tão profundas que no momento da crise do e-mail, o Espírito Santo tem a passagem livre para fornecer o desejo e a capacidade de responder de forma diferente. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Totalmente. É mudar o foco de eu preciso consertar isso para eu permito que essa força externa atue através de mim. Sensacional. Então, o peso esmagador de tentar ser perfeito, por puro esforço, desaparece. Mas a exigência de submissão total aumenta, né? Exatamente. Aumenta a rendição. E o texto avança mostrando que, quando essa fé sobrenatural realmente se instala e esse upgrade funciona de verdade, os resultados não ficam restritos ao foro íntimo da pessoa. Não dá para esconder, né? Não é algo que te deixa quietinho e zen num canto meditando. Pelo contrário. Entramos na parte onde o impacto se torna completamente visível e barulhento. A parte do confronto. O autor diz que essa fé viva transborda e, invariavelmente, provoca um confronto direto com o mundo ao redor. E a passagem usada para provar isso é fantástica. É o trecho de Atos, certo? Isso, Atos 17, versículo 6. Jasson e outros irmãos estão sendo arrastados pelas autoridades da cidade. E a multidão faz uma acusação incrível contra eles. O que eles gritam? Eles gritam assim: esses homens têm causado problemas por todo o mundo e agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Ah, vamos dissecar o porquê dessa perturbação? Vamos. Porque uma crença interna, que teoricamente é invisível, gera um motim social desse tamanho. Porque a fé autêntica, essa que é descrita no material, deslegitima estruturas de poder corrompidas. Ela abala as estruturas. Sim. Uma pessoa que opera com a mente de Cristo não tem mais medo das consequências mundanas que o sistema usa para controlar as pessoas? O medo de perder o emprego, de ser cancelado. E isso, ela não teme a perda de status, não teme a rejeição social. E como a gente viu no caso de Enoque mais cedo, ela não teme nem mesmo a morte. Quando um grupo de pessoas passa a viver sem esse medo, priorizando uma verdade divina acima do status quo, cara, isso causa pânico em quem está no poder. Faz todo sentido. Eles perdem a alavanca de controle. Exatamente. A fé, nesse nível de maturidade, é disruptiva por natureza. Ela expõe a injustiça, ela se recusa a participar de dinâmicas tóxicas e exige, de forma silenciosa ou não, uma reordenação da realidade ali ao redor. Então, o que tudo isso significa para a nossa premissa inicial lá do começo? Sobre o cobertor. Isso. Significa que aquele cobertor de segurança de fato não existe aqui. A fé que estamos estudando hoje não serve para te aquecer confortavelmente enquanto você ignora as chamas ao seu redor. Não mesmo. Ela é muito mais parecida com uma pedra incômoda no sapato da conformidade, né? E, para finalizar esse lance de impacto visível, o texto traz um elemento muito característico do ministério de Wigglesworth. Que é o poder das palavras, certo? Exato. O autor diz que a confissão verbal, o ato de falar as coisas em voz alta, é a extensão direta dessa crença interior. Se conectarmos isso ao cenário geral, a gente precisa entender a mecânica da coisa. Por que falar em voz alta importa tanto para ele? Não é só autoajuda, né? Não estamos falando de pensamento mágico ou de ficar repetindo frases de efeito no espelho. Wigglesworth entendia algo profundo sobre a conexão entre o nosso intelecto transformado e a nossa realidade física. O upgrade em ação. Exato. Quando o Espírito Santo capacita a pessoa, a confissão verbal passa a atuar como um alinhamento. A nossa própria voz tem a incrível capacidade de contornar as nossas dúvidas internas. É como se você convencesse a si mesmo falando. É mais do que isso. Ao declarar uma verdade bíblica ou uma posição de obediência em voz alta, você não está apenas descrevendo algo, você está afirmando uma estaca na realidade bruta. Cara, é como se a fé fosse a potência bruta do motor de um navio, mas as palavras que a gente escolhe falar fossem o leme desse navio. Uma excelente imagem. Porque a potência do motor sem uma direção não chega a lugar nenhum, sabe?
Ou pior, pode causar um desastre se bater nas rochas. O leme das palavras direciona exatamente onde essa força brutal da crença vai intervir e alterar o mundo real, cortando a água e mudando a rota da viagem. Essa é a imagem perfeita. O ato de falar materializa a fé no mundo exterior. As palavras declaradas com essa autoridade não são mais ecos vazios voando com o vento. Elas têm peso. Muito peso. Elas se tornam a ferramenta que perturba a cidade, que desafia o erro e que confirma aquela obediência cega no meio da neblina que a gente falou no início. Olha só como o texto montou uma arquitetura brilhante aqui pra gente. Uma aula, né? Nós começamos entendendo que a fé é obediência pura, é o nosso GPS na neblina, onde o que importa é a voz de comando e não um mapa iluminado com o destino final. Sim. A obediência cega, mas focada. Depois, vimos que aceitar isso não é burrice, não é irracionalidade, mas sim o resultado de um upgrade profundo. É a adoção da mente de Cristo. Que produz frutos visíveis. Isso, um testemunho visível como o de Enoque. Aí logo em seguida, a gente bateu de frente com aquele desespero do leopardo tentando arrancar as próprias manchas. A nossa incapacidade crônica de ser bons sozinhos. O que nos levou ao alívio do Espírito Santo. Exatamente. Descobrimos o alívio e também a exigência de deixar o Espírito Santo ser o motor dessa transformação diária no escritório na terça-feira à tarde. E que termina transbordando para fora. E transbordando feio para o mundo, causando perturbação no status quo, como os irmãos lá em Atos. Tudo isso guiado pelo leme poderoso das palavras que nós declaramos. Olha, que jornada densa que a gente fez hoje. É uma estrutura teológica e prática formidável. E, no fundo, o que esse capítulo de Melhor de Smith e Wigglesworth faz é, na verdade, um chamado inegociável à maturidade. Maturidade é a palavra-chave. O autor não quer confortar quem está acomodado no banco. Ele quer desafiar quem está genuinamente buscando crescimento a abandonar a superficialidade de uma vez por todas. Sair do raso, né? Exato. O convite é para uma vida de extrema ousadia. E isso exige disciplina para cultivar a intimidade necessária e uma confiança que o mundo lá fora sempre, inevitavelmente, vai chamar de loucura. Loucura absoluta. O grande objetivo desse texto é fazer com que quem está ouvindo a gente agora olhe para a própria rotina e se pergunte: a minha fé tem incomodado o conforto das coisas erradas ao meu redor? Ou ela só serve para eu não ser incomodado por ninguém? Uau, cara, essa pergunta por si só já divide as águas. É pesada. É um teste de fogo. Mas pensando justamente nessa engrenagem final de que a gente falou, sobre como a fé ganha direção através daquilo que a gente confessa em voz alta. O leme do navio. Isso, o texto amarra a crença interna de forma totalmente indissolúvel àquilo que sai da nossa boca. E, sabe, eu quero deixar uma provocação para quem nos escutou até aqui e levar para o resto do dia. Boa. Pense sobre isso enquanto você que está acompanhando a gente volta para o trabalho ou dirige para casa. Se o texto está correto e as nossas palavras são um espelho exato das nossas convicções mais profundas, a minha pergunta é a seguinte. Manda. O que as frases corriqueiras que a gente disse hoje pela manhã revelam sobre o tamanho e o tipo da fé que a gente realmente carrega no peito? Caramba. Será que as nossas falas de hoje ligaram um motor de combustão para mudar a realidade em volta? Ou será que elas apenas serviram para puxar aquele cobertor de segurança um pouco mais para cima para nos proteger do frio? Forte demais. Fica essa reflexão para cada um de nós hoje. Muito obrigado pela companhia em mais essa jornada e até a nossa próxima análise profunda. Até a próxima.